É muito bom nós estarmos juntos, não é? E graças a Deus nós estamos aqui para cultuarmos a Deus. Nós temos que entender cada vez mais que tudo que nós formos fazer no nosso dia a dia tem que ser para a glória dele. O apóstolo Paulo chega a dizer que comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, a gente tem que fazer tudo para a glória dele. E o nosso culto a ele, juntos como corpo de Cristo, não é diferente. Graças a Deus nós temos o entendimento que para nós a adoração não é um momento, é um estilo de vida. E uma das maneiras mais lindas de nós adorarmos a Deus é estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Então agora eu vou adorar junto com você, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, amém? Vamos logo para a palavra de Deus, vamos ganhar tempo nesse percurso aí. Abra a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu quero compartilhar, inclusive, algumas coisas que a gente desenvolve aqui nesse livreto, né? Enfim, a gente vai mostrar para vocês coisas que com certeza você já sabe, e quem sabe alguma que o Espírito de Deus possa acrescentar no seu coração, mas a gente vai para fundamento, gente. Nós vamos falar sobre as realidades fundamentais da nova criatura, amém? E nós não temos dificuldades de ir para os fundamentos, porque o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele fala algo muito extraordinário. Ele fala, olha, eu não me canso, eu não me aborreço, eu não tenho dificuldade de vos falar as mesmas coisas, porque isso é para a segurança de vocês mesmos. Hebreus capítulo 2, versículo 1, nos fala algo também muito interessante, que a gente tem que ficar muito antenado. Olha só, não se cansem de ouvir as mesmas coisas, para que jamais se desviem delas. Então a gente está aqui, meu irmão, para mais uma vez renovar o nosso entendimento em coisas que a gente já sabe, para a gente prosseguir nessa caminhada cada vez mais na bênção, debaixo da unção e dessa revelação maravilhosa da palavra de Deus. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você talvez nem precise ler na sua Bíblia, né? Mas vamos lá. O que diz aqui? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ou antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então vamos para lá. Vamos para esses fundamentos maravilhosos da palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês, nesse texto, que aqui o apóstolo Paulo está falando sobre 4 realidades fundamentais da nova criação. A primeira é que há uma condição. A palavra de Deus deixa claro aqui se você estiver em Cristo. Então é uma condição para os professores de português. Eles iriam logo nos ensinar que o termo se aqui é uma conjunção subornativa condicional. Quase não saiu, tá vendo? Então o fato é o seguinte, aqui é um termo que revela o quê? Condição. Alguém só pode ser nova criatura se primeiramente estiver em Cristo. E exigência ou ainda condição é uma exigência a ser cumprida, ou ainda é algo, na verdade, que é indispensável para que você viva aquilo que a palavra, inclusive, está dizendo aqui para você. Ou seja, é indispensável você estar em Cristo para que você se torne uma nova criatura. Então, a primeira coisa, o primeiro fundamento claramente estabelecido pelo apóstolo Paulo aqui, é justamente esse. Há uma exigência, há um cumprimento a ser justamente vivido por cada um de nós para que nós nos tornemos novas criaturas. E isso é você estar em Cristo. Isso fica muito claro para nós, mas também esse texto aqui nos fala de nós estarmos incluídos em Cristo. Aqui ainda diz de nós estarmos totalmente identificados com Cristo, porque a palavra em significa literalmente isso. Você está enxertado em Cristo, você está em Cristo, você está incluído em tudo que Ele é, em tudo que Ele fez. Ainda a palavra de Deus deixa claro aqui para nós que esse termo em está falando de total, escutem, total identificação com Cristo. Eu estou totalmente identificado com
quem é o Senhor Jesus e com aquilo que Ele fez por mim. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Inclusão, identificação, antes condição. Mas a palavra também fala de uma transformação radical. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Minha gente, é transformação radical. E em quarto lugar, ele nos mostra aqui claramente que aqueles que estão em Cristo e se tornaram novas criaturas, essas pessoas agora têm realidades, evidências de que de fato elas foram transformadas ou transformadas radicalmente pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que tudo se fez novo. Porque as coisas antigas já passaram. Porque tudo se fez novo na sua vida, porque as antigas já passaram. Eu vou repetir isso para você. Porque tudo se fez novo na sua vida, uma vez que você se rendeu à pessoa de Jesus Cristo. Porque, na verdade, as coisas velhas já passaram. Então, olha lá. Condição. Segundo, inclusão ou total identificação é a mesma coisa. Transformação radical. E em quarto lugar, evidências, características, realidades da nova criação. E eu já falei para vocês que condição aqui é uma exigência, aquilo que é indispensável para que algo aconteça na sua vida. Portanto, se você está em Cristo, você não será, você é nova criatura. Então eu quero mostrar para vocês agora, rapidamente, não sei se vai ser tão rápido assim, mas vamos lá, não é? O que é estar em Cristo? Vamos desenvolver um pouco isso. Vamos, quem sabe, entender um pouco mais, compreender um pouco mais ou renovar o nosso entendimento com aquilo que a gente já sabe. Em primeiro lugar, estar em Cristo, esse segundo fundamento que Paulo fala aqui sobre a realidade da nova criação para nós, que é essa situação de você estar incluído, de você estar identificado totalmente na pessoa e na obra de Cristo. A primeira coisa que fica muito claro quando a gente olha para esse em Cristo é que só Ele é suficiente para que você se torne uma nova criatura e mais nada e mais ninguém. Eu não estou em obras para ser nova criatura. Eu não estou em ou na minha dignidade própria ou mérito próprio para eu me tornar uma nova criatura. Eu não estou em coisas e em ninguém. Eu estou em Cristo, porque só Ele é suficiente para mim. Nós não procuramos outros meios, nós não procuramos outras coisas, nós não procuramos outras pessoas, nós não procuramos atalhos. Toda a nossa suficiência está na pessoa de Jesus Cristo, porque só Ele pode nos tornar, pelo poder dEle, uma nova criatura. Ele veio para o que era, para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Toda a suficiência está nele. E eu quero fundamentar isso com alguns textos para você. Vai lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha só o que o apóstolo Pedro nos mostra sobre essa realidade da suficiência de Cristo Jesus para que nós sejamos, portanto, salvos e nos tornemos novas criaturas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, na verdade. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim para nós: graça e paz vos sejam multiplicadas, como? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Preste atenção nisso agora. Visto como seu divino poder, ou seja, o divino poder de nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu, o que é tudo? É tudo. Em outra tradução, são todas as coisas. Graças a Deus que pelo divino poder do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor fala que Ele é tão suficiente que Ele nos deu todas as coisas, tudo. Portanto, toda a nossa suficiência está nele. Tudo que nós necessitamos está
nele. Por isso que a palavra do Senhor, inclusive, continua nos falando aqui, que Ele nos deu tudo que diz respeito a quê? A vida e a piedade. Piedade aí é o oposto de impiedade. Piedade é estilo de vida santo. É gente que se rende ao senhorio de Cristo. É gente que tem prazer em obedecer. Obediência já não é um jugo na sua vida. Obediência é uma alegria, é uma realidade da nova criação. Aquele que tem os meus mandamentos e me ama, disse o Senhor, esses, ou aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Então, para nós, obediência, viver na piedade, viver no estilo de vida santo, não é jugo, mas é amor, é uma manifestação de amor. Obediência para nós é amor. O próprio apóstolo João nos fala que os mandamentos do Senhor não nos são pesados, graças a Deus, porque obedecer a Deus não é jugo, é uma manifestação de amor do corpo de Cristo Jesus. Mas o que tem que ficar claro aqui para nós é exatamente isso. Tudo que nós recebemos para a nossa vida e para um estilo de vida santo procede, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estar em Cristo é nós entendermos cada vez mais e mais que somente Ele e mais ninguém e nenhuma outra coisa é suficiente para que nós nos tornemos uma nova criatura. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3:11. Olha que texto extraordinário da palavra de Deus. Vai lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. É mais um texto bíblico que nos mostra que Jesus Cristo é suficiente, não precisamos de mais nada a não ser Ele para nos tornarmos uma nova criação. Porque a palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios 3, versículo 11, o seguinte: porque ninguém, olha que coisa maravilhosa, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, o fundamento da nossa salvação, o fundamento da nossa vitória, o fundamento da nossa autoridade nele, é só a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se pode colocar outro fundamento, nós não trabalhamos com outro fundamento. Jesus é a pedra principal, Jesus é a pedra fundamental, Ele é o fundamento pelo qual nós, inclusive, construímos a nossa vida de fé. Não é isso que a palavra do Senhor fala? Não é isso que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse? Que aqueles que de fato constroem a sua casa sobre aquilo que eles ouvem e praticam de mim, disse o Senhor Jesus lá em Mateus 7, 24. Esse é comparado a um bom construtor, um bom edificador, porque justamente constrói a sua vida sobre a rocha. Então, graças a Deus que Jesus é o nosso fundamento. Nós não temos outro fundamento e nós não vamos colocar outro fundamento, nós não aceitamos outro fundamento. O nosso fundamento é Jesus Cristo. Vocês estão percebendo como que só Ele é suficiente para a sua salvação? Como só Ele é suficiente para que você viva tudo aquilo que Deus liberou para você a partir da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós não estamos incluídos numa nova filosofia de vida simplesmente, nós não estamos incluídos numa religião, ou até mesmo nós não estamos incluídos institucionalmente numa igreja, simplesmente nos tornando ou estando como uma pessoa que está relacionada como membro de uma igreja. Nós estamos em Cristo, na pessoa dele, e por isso nós nos tornamos novas criaturas. Jesus é suficiente para isso, não precisamos de mais nada, e os nossos olhos estão fitos nele mesmo. Por isso que a gente não se desvia. Olha só o que a palavra do Senhor nos fala lá em Hebreus 12. Fala para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E é interessante que essa palavra olhar tem uma conotação aí muito especial, porque, na verdade, essa palavra olhar fala de você não se distrair com mais nada ao que está ao seu lado, à sua direita, à esquerda ou atrás. Você tem que olhar só para Ele, se firmar somente nele. Essa é a vida daqueles que realmente vivem a plenitude da vida e dessa caminhada de obediência piedosa, de vida separada, santificada, que não é um peso, é uma manifestação do amor daqueles que realmente se encontraram com o Senhor. Amém, gente? Eu quero te dar mais um texto para que a gente fique firme nisso aí, Efésios 2:20, vamos lá.
eu estou mostrando para você que Jesus é suficiente. Estar em Cristo é você entender que só Ele é suficiente para que você se torne uma nova criação, uma nova criatura. Lembra que nós estamos no segundo fundamento de você estar incluído e totalmente identificado com Ele. Então, o terceiro texto que eu estou usando para que você entenda que Jesus é suficiente, está lá em Efésios 2:20, aonde diz exatamente assim, olha. A palavra do Senhor diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou a principal pedra, é a pedra fundamental. Entenda, tudo que foi revelado na lei, tudo que foi revelado nos salmos, tudo que foi revelado nos profetas, apontava para Ele. E tudo que os apóstolos revelaram a partir das revelações da velha aliança, e agora, na verdade, firmada, fundada nas realidades da nova aliança, ainda Jesus continua sendo a pedra principal, a pedra fundamental. Jesus é suficiente para que você se torne uma nova criação, e mais nada e mais ninguém. Nós não nos firmamos em coisas, nós não nos firmamos numa religião, nós nos firmamos numa pessoa. A nossa salvação só depende dele. Quando você olha para ele, você se torna uma nova criatura. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para nós. Está em Cristo, está totalmente incluído, identificado com ele, porque só ele é suficiente para a nossa salvação. Amém, minha gente? Amém. Tem mais, hein? Estar no Senhor é uma realidade justamente de você estar nele, de você estar o quê? Enxertado nele, de você estar ligado nele. A palavra em fala justamente isso, de você e eu estarmos enxertados, totalmente ligados, de tal maneira, como muitas das vezes nós já ouvimos aqui, nós somos um só espírito com o Senhor. Você ouviu isso? Uma vez que nós somos um só espírito com o Senhor, uma vez que aqueles que estão em Cristo, e por isso se tornaram novas criaturas, se tornaram um com Ele, por isso você se tornou um com o seu irmão. É o que a Bíblia chama de unidade. Ouviu isso? Queira você ou não, eu sou um com você. Você é um comigo. E sabe de uma coisa? Nós sabemos muito bem que Jesus Cristo, eu estou mostrando isso, é a fonte de toda a salvação, toda a vitória que nós podemos ter da parte do Pai para as nossas vidas. Toda a graça, todo o favor de Deus, na verdade, tem como Jesus o meio e o fundamento e ponto final. Mas deixa eu te falar uma coisa, não há vida espiritual fora do corpo de Cristo. A nossa salvação vem dele. Mas essa concepção de você ter dito, declarado, quem sabe um dia, que você crê no Senhor Jesus, mas essa coisa de se reunir como igreja não é bem assim. Eu quero te dizer que a palavra de Deus deixa claro que a vida de Deus só se manifesta no corpo dele. Só há olha, escuta isso aí, hein? Só há manifestações, ou só há determinadas manifestações do Espírito quando o corpo de Cristo está reunido. Uma das maiores manifestações e expressões de unidade é isso aqui, olha. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar ali, eu vou me manifestar ali. Então, graças a Deus, estar em Cristo é estar enxertado, na verdade, na pessoa dele, mas é estar enxertado no próprio corpo dele. Você compreende isso? O fato é o seguinte, que todos nós precisamos cada vez, inclusive, crescer nesse entendimento e nessa compreensão. Toda a fonte da salvação vem do Senhor. Igreja não salva ninguém, mas, na verdade, a vida de Deus se manifesta no corpo dele. Não há corpo sem cabeça, como não há cabeça sem corpo. E sabe de uma coisa? Você pode, quem sabe, fazer um teste hoje. Chega na sua casa, pega a faca mais amolada que você tem na sua casa e tenta cortar uma partezinha do teu dedo mindinho. Ok?
Mas não deixa o negócio sangrar, não. Dá um jeito lá para... Coloca o teu dedinho ou parte dele à parte, em algum local, e vai lá depois de 3, 4 dias. Ele vai estar o quê? Apodrecido. Vai entrar no processo da decomposição. Sabe por quê? Porque a vida está no teu corpo. Eu quero te dizer que quando você compreende a realidade de estar unido ao corpo de Cristo, você já entendeu que há manifestações da vida de Deus que só ocorrem quando você está com o povo de Deus, reunido como povo de Deus. Nós não podemos viver fora do corpo, porque é uma consequência natural. Quando você é enxertado em Cristo, você é enxertado no corpo dele. Eu preciso de você. E você precisa de mim, hein? Eu preciso do pastor Hélio. E ele precisa de nós. Porque nós somos corpo, e quanto mais nós compreendemos isso, mais manifestação da vida de Deus vai haver no corpo. Gente, está escrito que a unção de Deus é derramada quando o povo de Deus está em unidade. Salmos já nos revelava isso, e é ali que Deus ordena a bênção, é neste lugar que Deus ordena a bênção hoje, porque nós estamos aqui como corpo de Cristo Jesus. Aleluias. Eu queria ficar 2 minutos nesse ponto, olha. Mas o fato é que estar em Cristo é você estar enxertado nele, sabendo que só ele é suficiente, mas que também, após esse enxerto, essa ligação espiritual, você precisa se reunir como igreja, porque a vida de Deus se manifesta no corpo dele, é claro. Vamos entender um pouco mais isso aí. É claro que quando você vai para o seu dia a dia, para a sua casa, você continua membro do corpo de Cristo. Mas a expressão máxima, ou uma expressão graciosa da realidade de nós sermos corpo de Cristo, é quando nós estamos reunidos como corpo para glorificá-lo e exaltá-lo. Glórias a Deus por isso. Bem, gente, deixa eu falar, depois que eu falei sobre essa realidade de nós estarmos em Cristo, que fala da suficiência dele para a nossa salvação, e também fala dessa realidade de nós estarmos enxertados nele e uns nos outros. Na verdade, estar em Cristo, como já falei anteriormente, é uma total e definitiva identificação com a morte e com a ressurreição dele. Estar totalmente em Cristo é você estar totalmente identificado com a morte e com a ressurreição dele. Olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui, na verdade, a gente vai ler uma palavra apostólica de Paulo, aonde ele mostra claramente quais são os 2 pilares da nossa fé. E sobre esses dois pilares, todos os apóstolos, eles desenvolveram todas as doutrinas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ficou evidenciado, é claro, na revelação do Espírito de Deus para eles, que nós que estamos em Cristo, passamos a estar, portanto, identificado na morte e na ressurreição dele. A gente daqui a pouco vai saber por que isso. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim, olha, também vos notifico, irmãos, olha só, o evangelho, esse é o evangelho, hein, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha só o evangelho que os apóstolos, e aqui especificamente Paulo pregava. Esse era o evangelho, e sobre esse evangelho ele desenvolvia todas as outras doutrinas apostólicas. Veja só o que está escrito no versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Portanto, Paulo está falando que uma vez que nós estamos em Cristo, evidentemente sendo esse os 2 pilares, ou esses os 2 pilares do evangelho do Senhor, que é a morte e a ressurreição dele, nós estamos, por conta disso,
totalmente identificados com a morte, porque você só pode se tornar nova criatura se você crê que Jesus te substituiu naquela cruz e assumiu sobre ele as suas maldições, as suas enfermidades, as suas iniquidades, as suas transgressões. Mas não fica só nisso, você também tem que crer que ele ressuscitou dentre os mortos. E quando você crê de todo o seu coração que ele morre pelos seus pecados, que ele se torna pecado no seu lugar, e que ele vence e triunfa sobre a própria morte, a Bíblia fala que você se torna uma nova criatura. Mas por que nós temos que crer que Cristo morreu pelos nossos pecados? Por que nós temos que crer que Jesus ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação? Porque quando você crê, há uma morte definitiva que ocorre no seu homem velho. Quando você crê que Jesus ressuscita dentre os mortos, há uma ressurreição que ocorre no seu novo homem. E eu quero fundamentar isso. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, eu quero falar sobre morte definitiva agora, hein? Aquilo que inclusive o pastor Hélio tem compartilhado algumas vezes para nós, mas deixa eu ir com você também mais uma vez e renovarmos o nosso entendimento. Veja, o evangelho está firmado em dois pilares, onde Jesus é o fundamento, claro, é a rocha, mas dois pilares, a morte e a ressurreição. Gente, se não se prega morte e ressurreição de Cristo como algo central de uma proclamação do evangelho, é outro evangelho. Porque evangelho é Jesus tomar o nosso lugar naquela cruz maldita, para que agora nós vivamos debaixo da bênção de Abraão. Evangelho é a ressurreição, é o poder de Deus vencendo a própria morte. Uma vez que você crê nisso, uma boa notícia, good news. Acontece uma morte no seu velho homem e uma ressurreição para que gere em você um novo homem. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6. E se eu der aqui uns pulinhos, não, pasmem. Sabe por quê, gente? Eu vou explicar para vocês. Eu vou fazer meio século de existência. E rumo aos 100, a 1. Com saúde, hein? Sem usar bengala e nem fralda geriátrica. Eu vou chegar lá. Mas eu prego o evangelho, esse evangelho, desde os meus 20 anos de idade. De forma ininterrupta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me volto para esse evangelho, sabendo quem eu sou por estar em Cristo, mais apaixonado eu fico, gente. Eu vou fazer 22 anos de casado com a minha digníssima esposa. E o fato é que eu sou mais apaixonado por ela quando nós namorávamos. Mas somos apaixonados. E é interessante que quanto mais você conhece a pessoa de Jesus e anda com ele, você se torna apaixonado por ele. Irmãos, olha só, paixão sem amor é temporário. Ouviu isso? Paixão sem ter como fundamento o amor é temporário, é passageiro. Se torna até mesmo a paixonite, a inflamação da paixão. Mas quando você é alguém apaixonado, firmado no amor, você é aquilo que a Bíblia diz, uma pessoa fervorosa no Espírito. E cada um tem uma maneira de expressar o seu fervor. E às vezes eu expresso dando ou um pulo, ou não sei. Mas o fato é que eu sou cada vez mais apaixonado por Jesus Cristo. E eu aprendi a viver assim também no meu dia a dia. Eu sou apaixonado por ela. Eu sou apaixonado por elas. Eu sou apaixonado por vocês. Eu sou apaixonado pela igreja de Jesus, gente. Esse negócio de igreja é muito maravilhoso, gente. É maravilhoso. Mas deixa eu voltar para a pregação, não é? Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4, vai nos falar dessa total identificação que nós temos com a pessoa de Cristo, porque nós cremos na morte dele. Porque a Bíblia diz, que diremos, pois? Permaneceremos
no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos, olha, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, na prática do pecado. Versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos o quê, gente? Batizados o quê? Na sua morte, imergido na morte. Batismo, você sabe qual é o significado, é imersão. A palavra do Senhor fala que agora nós estamos mortos para o pecado. Não temos mais prazer de viver na prática do pecado, porque a gente foi imergido na morte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quando a gente creu nele. Mas quem é que foi imergido na morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Quem é esse eu? É o seu velho homem. Versículo 4 mostra isso, porque a palavra do Senhor diz aqui, olha, de sorte que fomos sepultados, nós, o nosso velho homem, com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de... Por que você tem novidade de vida? Porque o teu velho homem morreu. Porque a sua velha natureza morreu. Quer ver? Olha só o que diz ainda os versículos 6 e 7. Isso vai ficar mais evidenciado ainda para você. Ainda em Romanos 6, a nossa total identificação com a morte de Cristo. Por isso, quando a gente crê na morte, acontece essa ação poderosa do Senhor, aniquilar o nosso velho homem, fazê-lo morrer. Porque diz, sabendo isto, você tem que saber isso, que o nosso homem velho, glórias a Deus, o nosso homem velho, a nossa velha natureza tendenciosa ao pecado, a viver no prazer do pecado, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, glórias a Deus, seja destruído, seja desfeito, aniquilado, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto, está justificado do pecado, ou seja, a minha velha natureza morreu, o meu velho homem morreu, diz o apóstolo Paulo, e ele usa uma expressão de que o nosso homem velho foi desfeito, aniquilado. Em outras palavras, Deus não aproveitou nada do seu homem velho. Por isso que a Bíblia diz, uma vez que ele aniquilou a sua velha natureza, a palavra do Senhor fala que nós estamos justificados do pecado. Em outras palavras, a gente não tem mais dívida nenhuma para com Deus. Sabe por quê? Porque a nossa velha natureza simplesmente foi aniquilada. Quando Deus olha para nós, não vê mais um homem velho, Ele vê uma nova vida. Por isso que a gente pode viver em novidade de vida, porque quando Ele olha para nós, Ele vê uma pessoa totalmente justificada, porque a nossa velha natureza simplesmente foi aniquilada. Eu estou ficando animado, gente. É para ficar com o evangelho desse. Eu sei que uma vez que eu estou em Cristo, por eu ter crido na morte dele, eu me torno uma pessoa totalmente, espiritualmente dizendo, identificada com ele. O meu velho homem morre, é crucificado, é aniquilado, é desfeito. Coisa linda é o evangelho de Jesus. Isso aqui é uma morte definitiva. Acabou. Por isso que nós não podemos mais viver debaixo das realidades da velha criatura, porque agora nós não somos mais homens velhos no sentido espiritual, nós ressuscitamos juntamente com Cristo, nós somos totalmente novos nele. É o que o apóstolo Paulo fala para nós em Efésios 2, vamos lá, você já conhece bem esse texto. Por que a gente tem que crer na morte e na ressurreição de Cristo? Porque o evangelho do Senhor, ele é firmado nesses dois pilares. Justamente porque quando você crê na morte dele, o seu homem velho, a sua velha natureza também é crucificada, ela é aniquilada, ela é desfeita, para que você ande agora em novidade de vida. Você está totalmente justificado do pecado, não há mais dívida sobre a sua vida, porque Jesus pagou o preço pelo seu próprio sangue. Mas você tem que crer também na ressurreição dele, para que seja operado algo extraordinário e sobrenatural. Não existe maior milagre do que a nova criação, gente.
Eu vou repetir isso para você. Não existe maior milagre do que a nova criação. Pela terceira vez, não existe maior milagre do que a nova criação. E eu posso te dar uma rápida explicação. Deus fez a sua criação, céus, terra, do nada, não foi? E eu creio que a nova criação é algo ainda mais glorioso. Sabe por quê? Porque Deus pegou você todo estragado. Ele me pegou todo estragado, deformado, tendencioso a pecar, em rebelião total contra Ele, com conceitos totalmente deturpados, conceitos, alguns deles, do inferno. O que Ele fez? Ele destrói o homem velho e cria em você um novo. Aleluia! Você compreende isso? Eu creio que a obra da criação espiritual é mais gloriosa e poderosa, porque até então, na criação de Gênesis, não tinha nada. Deus fez tudo do nada. Mas Ele pegou você e eu, desculpa usar mais uma vez esse termo, totalmente estragados, deformados, e nos fez filhos dEle. Não dá vontade de dar uns pulinhos aí, não? Dá, minha gente. Dá vontade. Dá vontade de pular. Não dá? Dá vontade de gritar. Dá mesmo. Dá vontade de louvar a Deus. Lindo demais. Efésios capítulo 2, versículos 5 a 6. Olha só, ressurreição. Efésios 2, versículos 5 a 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, olha só, estávamos mortos, sem a vida de Deus em nós, nos vivificou, nos deu vida de novo, juntamente com Cristo, pela graça, sois, a Bíblia chama a nova criação, a Bíblia chama a ressurreição, a regeneração, o novo nascimento, literalmente de salvação. Por que eu sou salvo? Porque eu sou uma nova criatura. E a Bíblia fala que essa nova criação se deu pela ação sobrenatural do poder da ressurreição de Cristo em mim. Quando eu creio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e me descanso nisso e confio totalmente nisso, o poder que ressuscitou Jesus Cristo vem sobre mim e Ele me torna uma nova criação. Aleluia! Você está percebendo? Você tem que crer na morte e na ressurreição. Por você ter crido na morte e na ressurreição, o teu velho homem morre, é aniquilado, é desfeito e é gerado em você uma nova vida. Deus te criou de novo. O seu homem espiritual é novinho em folha, não tem passado nenhum. Porque Ele te ressuscitou. Ele joga fora o homem velho no inferno, meu irmão. Ele lança fora o teu homem velho e gera em você uma nova vida. Você foi vivificado juntamente com Cristo. Ora, quando você crê no poder da ressurreição, todo aquele poder que veio sobre Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, vem sobre o seu homem espiritual que antes estava morto. E agora você tem uma nova vida nele. Versículo 6 nos fala o seguinte: e nos ressuscitou, olha que coisa linda, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se há uma morte definitiva, há uma ressurreição espiritual. Glórias a Deus por isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa exaltação daqui a pouquinho, mas eu só quero nessa hora fundamentar essa realidade de nós estarmos totalmente identificados com a pessoa e com a obra de Cristo. Você só é uma nova criatura por você estar em Cristo, por você estar incluído, enxertado nele e no corpo dele, e por você estar totalmente identificado com a morte e com a ressurreição, porque você creu nisso. E uma vez que você crê na morte e na ressurreição, então acontece algo sobrenatural. Deus aniquila o homem velho e gera em você um novo homem. Mas deixa eu te falar agora sobre a nova criatura. E vai ser muito objetivo o que eu vou mostrar para você. O que você já sabe muito bem. Assim que, se alguém está em
incluído, enxertado, identificado, inclusive com a morte e a ressurreição dele, se torna uma nova criatura. E ser nova criatura, eu já falei algumas coisas, é ser totalmente transformado, é ser totalmente transformado no seu homem interior, é transformação radical. Uma vez que eu já disse para você que Deus não aproveitou absolutamente nada. Dito isso, eu quero passar para o último ponto. Porque a Bíblia fala que condição, se você está em Cristo, enxertado, incluído, identificado com Ele, com a obra dele na cruz, para que você se torne então uma nova criatura, eu quero te dizer que após essa obra extraordinária, há evidências, há características, há realidades que agora passam a fazer parte da vida dessa pessoa que se tornou uma nova criação em Jesus Cristo. O que o versículo 4, a gente vai voltar, ou melhor, o que o quarto ponto diz para nós lá em 2 Coríntios 5,17. A palavra do Senhor diz que uma vez que você se tornou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Passado. Não faz mais parte da sua vida interior, é passado. E a Bíblia ainda diz para nós, e eis que tudo, glórias a Deus por esse tudo, e tudo, na minha versão está assim, e eis que tudo se fez novo. Velha aqui, ou as velhas coisas que se passaram, fala de sistemas e valores deste mundo que fazia parte da sua vida, mas agora não faz mais. Velhas aqui fala do domínio do pecado que antes estava alojado no seu homem interior, agora não está mais. O domínio do medo que estava alojado lá no seu interior, não há mais. Nós não vivemos mais no domínio do medo, nós vivemos no domínio da fé. Porque Deus, Ele simplesmente jogou fora todas as realidades do seu homem velho, por isso que as velhas coisas já se passaram. Então deixa eu falar de novas agora. Estou correndo aqui, né, para não extrapolar o tempo. Novas aqui fala de agora você ser governado pelos valores do reino de Deus. Você não é mais governado pelos valores, pelos princípios, pelos anseios, pelos desejos deturpados do seu velho homem, porque Deus ele lançou fora, ele simplesmente aniquilou. Agora se torna em você uma nova realidade. Que nova realidade é essa? Você é governado pelos valores do reino de Deus. Primeira coisa, você foi liberto do poder do pecado. O governo de Deus se instalou em você, o domínio de Deus já se instalou em você. Você está liberto, você não será. Você já foi liberto. Eu estou liberto do poder do pecado. Olha, gente, olha só o que diz Romanos 6, 18. Vamos correr um pouquinho aqui. Romanos capítulo 6, versículo 18. Olha como que Paulo ele enfatiza essa realidade para nós. Romanos 6, 18 declara para mim, para você que já está em Cristo, você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se entregou ao senhorio dele, e libertos do pecado, libertos do pecado, fostes feito servos da justiça. Nós não somos mais servos do pecado, escravos do pecado. Nós somos servos da justiça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso é maravilhoso. E essa libertação do pecado é a base para aquela vida piedosa. Lembra? Aquele estilo de vida santo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então deixa eu te mostrar rapidamente agora essa libertação que aconteceu no seu homem interior, que te dá totais condições de se santificar, de se separar no seu dia a dia para Deus. Porque você não será, você já está liberto do poder do pecado. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, versículo 6 mais uma vez. Vamos voltar para ele? Porque diz aqui, olha, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais
ao pecado, para que não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 11 diz ainda para nós: assim também vós, versículo 11, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso. Ou seja, é questão de você saber quem você é em Cristo. Saber e considerar-se. Eu já sei que o meu velho homem foi crucificado. Por isso que a minha inclinação por esse entendimento e compreensão me leva a me santificar. Me leva a não mais servir ao pecado. Eu me considero, porque eu estou com base naquilo que a palavra do Senhor diz, eu me considero morto para o pecado, mas vivo para Deus. Então é questão de você saber e viver a realidade daquilo que você sabe. Se eu sei que o meu velho homem, a minha velha natureza, simplesmente foi aniquilada, e uma vez que o meu homem velho foi crucificado, já não existe mais em mim, no meu homem interior, no meu homem espiritual, então eu posso simplesmente me considerar aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Graças a Deus, gente, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Se a Bíblia fala que uma vez que o teu velho homem foi aniquilado e você agora não precisa mais viver como servos do pecado, é exatamente isso que eu e você vamos viver, porque nós estamos enxertados em Cristo, nos tornamos uma nova criação e as realidades dessa nova criação nos levam à santificação. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas o fato é que 5 capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo fundamenta o tempo todo a justificação pela fé. E os capítulos 6 a 8 ele fala sobre santificação. É claro que ele entra em alguns outros pontos, mas o tempo todo ele foca sobre a santificação, sobre a separação, sobre você viver os valores do reino de Deus, não mais os valores da malignidade, do domínio do medo, da ação pecaminosa. Você está livre, você está livre, você está livre. Você não será, você está livre. Você está em Cristo, você está livre do poder do pecado. Aleluia por isso. Olha os versículos 11 e 14 de Romanos 6 ainda. A palavra do Senhor nos diz aqui, olha, versículo 12, nós já lemos o 11. Não reine, portanto, o que, gente? O pecado em vosso corpo, o quê? O seu corpo espiritual é novo, mas essa natureza humana está ativa com todo tipo de inclinações pecaminosas. Mas uma vez que aquele que está em mim é maior do que o que está fora de mim, eu posso viver não permitindo mais que reine sobre o meu corpo mortal a vida pecaminosa. Quem está compreendendo isso, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos, glórias a Deus, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Opa, vamos ler juntos? Mesmo que a sua tradução seja um pouquinho diferente da minha, vamos lá, olha o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça libertadora em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Eu estou livre. Não há mais o domínio do pecado em mim. O que governa o meu interior são os valores do reino de Deus. Por isso eu posso viver na liberdade do Senhor e agradando a Deus em todas as coisas é possível. Minha gente, Deus não ia falar alguma coisa que a gente não pudesse viver. Essa vida com Deus é possível. E quanto mais você vive na obediência, com manifestação de amor, as misericórdias e as bondades de Deus te seguirão todos os dias da sua vida. Compreende isso, coisa linda? Essas são as realidades daqueles que são novas criaturas. Olha ainda, rapidamente, versículo 22. Esse meu rapidamente não está muito rápido. Versículo 22. Mas agora,
libertados, glórias a Deus, do pecado. Eu estou liberto, gente, eu estou liberto. Quem está liberto, digam amém aí, vai. Amém. Mas agora, que agora é esse, meu irmão? Desde o dia que você se tornou uma nova criatura, assim que esse alguém está em Cristo, agora, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, glórias a Deus. Eu estou liberto do poder do pecado e feitos servos de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu estou indo em direção ao céu, meu irmão. Eu estou caminhando para lá, meu irmão. Glórias a Deus por toda a graça, favor, benesses de Deus que eu possa usufruir nessa terra, mas não existe lugar mais glorioso para você ter como expectativa de realidade eterna do que a glória celestial. Amém? Isso é maravilhoso demais, Lugar de exaltação. Lembra que a gente leu lá em Efésios 2:6? Que nós que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Ele nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Eu quero te dizer que a maior exaltação é o céu, mas há uma exaltação aqui também nessa terra. E há um texto no Velho Testamento, que é Abacuque 3, que exemplifica claramente isso. Eu queria que você fosse para lá. É esse lugar de exaltação em Cristo que Ele quer que você viva, por você ter colocado a sua fé na morte e na ressurreição dEle, e por viver agora essas realidades da nova criação. Vai lá, Abacuque 3, já estamos concluindo. Abacuque, capítulo 3, o Senhor nos colocou no lugar de exaltação enquanto vivermos nesta terra. Abacuque fica entre Gênesis e Malaquias. Se alguém está tendo alguma dificuldade, aí é só você ir para o último livro do Velho Testamento e dar umas folheadas para trás que você acha Abacuque. Olha só o que diz versículo 17, do capítulo 3 de Abacuque. Gente, olha só, essa é a exaltação que Deus quer que você viva no seu dia a dia em Cristo. Estou falando de coisa prática agora para o seu dia a dia. A Bíblia diz assim para nós, olha: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, ó lugar de exaltação é esse, olha. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas ou corças, e me fará andar, na minha versão, sobre as minhas alturas. Sabe qual o significado disso aqui? Eu vou andar acima das minhas possibilidades humanas. Eu vou andar sobre as minhas possibilidades humanas. Mesmo que hajam dificuldades, adversidades ou perdas, o lugar da exaltação que o Senhor me colocou é este lugar glorioso, que só tem aqueles que se tornaram uma nova criatura. Eu sei que eu fui mais ou menos a uns 120 quilômetros aqui para poder mostrar alguns fundamentos daquilo que estava no meu coração para a sua vida. Mas eu quero te dizer que o Evangelho do Senhor é libertador. A condição para você ser uma nova criação, é você estar nele. É ter nele a suficiência total para a sua salvação e para você se tornar uma nova criatura. Não procure isso em religião, em ninguém, ou em nada, ou em qualquer outro atalho que alguém queira colocar para você. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Agora eu estou totalmente incluído, enxertado, identificado com a pessoa dele e com a morte e a ressurreição. Quando eu creio nisso, há uma morte definitiva no meu homem velho. É aniquilado. E ressurge em mim um novo homem. E por isso é gerada uma transformação radical que me conduz a realidades que as coisas velhas já se passaram
e eis que tudo se fez novo. Aqui tem pregação para o ano inteiro, mas fica com essa palavra no seu coração. Você pode ficar de pé um momentinho.